Gilmar Mendes enlouquece e chama o Trump pra briga. O Pinter, gente, mais uma vez foi pra cima do Rottweiler. A lagartixa saiu provocando de novo o dragão. Tem como dar certo uma coisa dessas? Eu vou mostrar pra você agora dois momentos diferentes que aconteceram nessa mesma semana, com apenas 2 dias de diferença entre um e outro, em que o ministro decano do STF, Gilmar Mendes, provocou o presidente americano Donald Trump e chamou Trump para briga com o Supremo. Bota a camisa de forças do Gilmar e leva embora! Pelo visto, gente, eles querem realmente ver o porta-aviões do Trump chegar lá no Lago Paranoá de qualquer jeito. Eles não vão parar até isso acontecer. É surreal a arrogância desses ministros. Eles acham mesmo que eles vão ganhar dos Estados Unidos numa queda de braço? Olha só o que o ministro Gilmar Mendes ele postou em uma conta no X nesta semana, apenas 2 dias atrás. Olha aqui, ó. A soberania digital deve constituir prioridade estratégica imediata para o Brasil. Vivemos uma dependência crítica de infraestrutura digital controlada por empresas estrangeiras. A concentração desses serviços nas mãos de 4 Big Techs configura uma dependência tecnológica que transcende questões econômicas, criando riscos à segurança nacional através da exposição de dados estratégicos a jurisdições estrangeiras e a algoritmos opacos. Percebam aqui o que o ministro está dizendo. Ele está criticando aqui duramente a dependência brasileira da tecnologia e infraestrutura digital externa, ou seja, a nossa dependência das maiores empresas do mundo, em sua maioria americanas, dizendo que isso cria riscos para a segurança nacional. Por que o ministro está dizendo isso agora, hein? Por que trazer isso exatamente nesse momento, quando é assim há décadas e ninguém nunca reclamou? Porque a água bateu no pescoço dos ministros com as sanções americanas, especialmente aquelas da Lei Magnitsky contra o Moraes. A efetividade dessas sanções aqui no Brasil depende da interligação que existe entre o sistema financeiro brasileiro e aquele mundial, entre o sistema tecnológico brasileiro e o mundial. Por exemplo, gente, praticamente todos os grandes bancos, as grandes empresas brasileiras usam os serviços de computação de nuvem da Amazon. Usa por quê, Deltan? Porque é um serviço de excelência, de qualidade inquestionável, é rápido, é eficiente, é confiável, tem o melhor custo-benefício. Não é porque os bancos e as empresas brasileiras amam os Estados Unidos, não. É puro business. E mais, isso acontece porque nós não temos serviços nacionais que possam competir de igual para igual com essas gigantes, porque o Brasil não investe em ciência e tecnologia. Nós não temos os melhores cérebros aqui, não tem a melhor tecnologia aqui nacional. O Brasil não tem condições tributárias e de segurança jurídica adequadas para criar grandes empresas nessa área. É simplesmente isso. E isso deixa a gente, como o ministro Gilmar Mendes, agora vulnerável às sanções americanas. Porque o fato de as nossas grandes empresas aqui usarem esse tipo de serviço de empresas dos Estados Unidos significa que as nossas empresas, se quiserem manter esses serviços, precisam cortar a relação com os sancionados como o Moraes e talvez o próprio Gilmar no futuro. Ou seja, para elas manterem a relação com a Amazon, com os bancos americanos, precisam aplicar a lei Magnitsky aqui no Brasil. E se não aplicar Magnitsky, perde esses serviços e não tem como funcionar. Os ministros perceberam isso e agora eles estão desesperados. E olha o que o Gilmar fala aqui embaixo, eu vou mostrar para você. E se eu tô te ajudando a entender o que está acontecendo, vai sentando o dedo aí no like. Olha aqui, ó. A infraestrutura de interconexão das 4 maiores corporações de tecnologia do mundo é quase totalmente concentrado no norte global, forçando dados do sul global a transitarem necessariamente pelos Estados Unidos. Gente, isso aqui é o tweet do Gilmar, lembre? Olha aí a linguagem de DCE, de Centro Acadêmico de Esquerda, de universitário progressista, que o ministro está usando aí. Norte global, sul global, que vergonha, ministro. Mas o que o Gilmar está dizendo, no fundo do fundo, é que a gente tem que deixar a dependência dos Estados Unidos para ser dependente de outros países, como a China, que é a grande adversária dos Estados Unidos, especialmente quando o assunto é tecnologia. Vocês lembram do que o Gilmar disse sobre ele e os demais ministros serem grandes admiradores do regime chinês? Pois é, gente. Sabem quem que fez um acordo com a Suprema Corte da China recentemente? Finge a surpresa. Aí, ó, o STF. E olha aí o STF se recusando a divulgar o que ele combinou no escurinho com o Xi Jinping, hein? Tudo em sigilo. Mas lembre, lá no STF tudo é feito na mais absoluta transparência, né, ministro Barroso? Gente,
Para além do absurdo de um ministro do STF estar publicamente defendendo uma política pública específica sobre infraestrutura, como se ele fosse um parlamentar, um presidente, tem um outro grande problema aqui: Donald Trump. No mesmo dia em que Gilmar Mendes postou aquilo aí que eu mostrei para vocês, e no contexto em que o Brasil e a União Europeia querem tributar as Big Techs, Trump também postou no mesmo dia, e olha só o que disse aqui o Sam Puncher no Metrópolis. Donald Trump diz que vai impor tarifas adicionais e restringir a exportação de chips para países que aplicam impostos digitais, legislações de serviços digitais ou regulamentações de mercados digitais a empresas americanas. Olha o tamanho da briga em que o ministro Gilmar Mendes, o STF e o governo Lula estão se metendo. Olha o tamanho da briga que eles estão arrumando com a maior potência do mundo, os Estados Unidos. Você achou pouco? Pois é, gente. Aí hoje o Gilmar foi lá e provocou Trump ainda mais, cutucando ali o leão com a vara curta. Assiste isso aqui comigo que é inacreditável. Claro que isso é de todo impróprio. É evidente que negociações comerciais elas podem se fazer e se fazem a toda hora. Agora, tentar envolver nesta sexta o papel institucional do país, a independência do judiciário, ou seja lá o que for, como seria impróprio que nós, por exemplo, exigíssemos nas negociações que fossem reveladas as pessoas que estão na chamada Epstein Files, né, nos Estados Unidos. Não faz sentido algum, nós não temos nada a ver com, ou que quiséssemos mudar a jurisprudência sobre aborto nos Estados Unidos. Isso não faz o menor sentido. Da mesma forma, não faz sentido tentar alterar a jurisprudência da Corte Constitucional Brasileira. Claro que isso... Gente, depois pesquisa aí esses Epstein Files para você entender o tamanho da provocação que o Gilmar Mendes fez ao Donald Trump. E pois é, gente, quem coloca a cabeça na boca do leão acaba perdendo a cabeça. Me diz se isso aí tem alguma chance de dar certo, me conta aí nos comentários e, por favor, gente, leve o ministro pro hospício. Ou, olhando para as loucuras que o STF vem fazendo nos casos 8 de janeiro da trama golpista, talvez ele já esteja em um supremo hospício. Você concorda? Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse canal aqui é a sua casa. Se inscreve, clica no sininho para você acompanhar de perto tudo o que acontece por aqui e se torne membro para você apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço e você já sabe, até o próximo vídeo.